Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer a mais nova pesquisa para a presidência da República. Ela foi divulgada aí, coisa curiosa, eu tô aqui no site da Globo do G1 e eles não trouxeram um comparativo com o último levantamento, feito pelo mesmo instituto, que aponta ali um crescimento, mesmo que ligeiro, do atual presidente Lula e uma queda dos bolsonaristas que foram testados comparando cenários iguais com o último levantamento. Por que a Globo tentou esconder isso aí do eleitor? Porque a gente sabe que essa movimentação do Eduardo Bolsonaro queimou muito o filme dos Bolsonaros junto ao eleitorado e isso tem se refletido nas pesquisas. Então eu vou trazer aqui, em alguns cenários, claro, comparativo. Quanto que o Lula tinha antes, quanto que tem agora, quanto que o Bolsonaro, Michele e Tarcísio tinham antes, quanto que eles têm agora. Cenários também de segundo turno, alguns outros números, reflexões, mas antes quer pedir a sua ajuda? Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Vai para cima, não gostou? Para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Então saiu aí pesquisa Datafolha, que é sempre muito aguardada pelas pessoas e tal, e ela ouviu 2.004 pessoas entre os dias 29 e 30 de julho. E coisa curiosa, a Globo, né, sempre divulga a Datafolha aqui quase que em primeira mão, sai lá obviamente no site da Folha, mas a Globo também tem aqui alguns privilégios nessa divulgação, tanto é que vai para o Jornal Nacional, para os jornais da Globo. Ela trouxe aqui os dados bem completos no site deles, mas não trouxe o comparativo com o último levantamento feito em junho. Então eu vou trazer para vocês aqui, e é o que a gente tem falado aqui desde sempre, esse movimento do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, além de ser um crime contra o país, é bom ressaltar isso aqui, ele está lá cometendo crime. E quando for punido, vai encher o saco falando, estou sendo perseguido. Não, está cometendo crime, tem que pagar por isso, cidadão. Aqui vamos trazer que tem um comparativo, a gente falou que isso aqui ia queimar o filme dos Bolsonaro, e de fato, é pouquinho, mas uma disputa que pode ser muito acirrada em 2026, qualquer pouquinho a mais ou a menos para um ou para outro, pode ser fundamental para a vitória ou derrota. Primeiro cenário, Lula contra Bolsonaro e outros mais. Bolsonaro está inelegível, mas eles trouxeram aqui, vamos comparar. Lula 39. Lembrando que a margem de erro, não sei se eu falei aqui, é uma margem de 2 pontinhos, para mais ou para menos. Lula 39 lidera com Bolsonaro na segunda colocação com 33, Ratinho Júnior vem em terceiro com 7, Caiado 5, Zema 4, em branco nulo e nenhum, 9 indecisos 2. Esse mesmo cenário foi feito em junho, e detalhe, na época lá, um mês atrás, o Lula tinha 36 e o Bolsonaro 35, uma vantagem de 1 ponto. Então eles estavam empatados dentro da margem de erro, agora não mais. Lula que tinha uma vantagem de 1, agora foi para 6. Não reparem, como que 1 pontinho a mais, 2 a mais, 2 a menos, dá com a distância que pode ser importante. No cenário 2, esse não foi testado antes, por isso não vou comparar. Aqui colocaram o Alckmin no lugar do Lula e o Tarcísio no lugar do Bolsonaro. E o Alckmin lidera 24 pontos, mas colado nele está o Tarcísio com 22, Ratinho Júnior 14. Zema 7, Caiado aparece também com 7, em branco, nulo e nenhum, vejam só, vai para 21 e indeciso 5. Isso aqui salta por quê? Porque o lulista fala, mas peraí, cadê o Lula? Cadê alguém do PT? Não vou votar em ninguém. E o bolsonarista também, cadê o Bolsonaro? Se não for o Bolsonaro, não vota em ninguém, então aumenta. Mas é claro e óbvio que se for chegar na reta final, esse eleitor do Lula e do Bolsonaro, ao não ver os seus nomes preferidos na urna, eles vão ter que escolher alguém aí, né, dos que estarão à disposição. Num outro cenário, o Haddad, Tarcísio, Ratinho Júnior, Zema e Caiado. O Haddad, então, empatado numericamente com o Tarcísio, 23 cada. Ratinho Júnior, 14. Zema, 7. Caiado, também 7. Aqui é uma situação que, imagina você somar Tarcísio, Ratinho, Zema, Caiado, eleitores aí que tendem a votar nos mesmos em candidatos no segundo turno, seria o Tarcísio. Então, o Haddad, de fato, vou trazer para vocês que dá no spoiler, no segundo turno ele perde para quem ele for enfrentar lá. Esse cenário aqui, ele não foi feito no mês passado, mas coisa curiosa, em maio foi feito com o Ciro, nesse cenário sem Lula e sem Bolsonaro. E sabe quem liderava? Ciro Gomes, que de forma curiosa sumiu da pesquisa Datafolha. Depois o Ciro fala que as pesquisas muitas vezes são encomendadas e deixam ele de fora, que a mídia é contra ele e tem certa razão, porque o Ciro é dos candidatos colocados aí, o único, que nem candidato é na verdade, mas dos nomes colocados,
é o único que tem um projeto que bate de frente com os interesses do sistema financeiro. E, obviamente, o sistema financeiro não quer que esse candidato, seja ele quem for, mas no caso aqui é o Ciro, né, tenha viabilidade eleitoral. Então o Ciro, curiosamente, apareceu liderando o Datafolha em maio, de lá para cá sumiu. O nome dele não aparece mais. Alguém pode falar, William, mas o Ciro fala que não vai ser candidato, mas já falava antes. Então por que mesmo ele falando que não era, colocava o nome dele e de repente aparece. Ciro lidera contra Tarcísio e Haddad, que é um cenário que pode acontecer, ninguém sabe. O Lula pode não querer disputar, pode não ter condições de saúde física e não querer, e vai ser o Haddad. O Bolsonaro está inelegível. Então o Ciro liderava lá esse cenário com Tarcísio e Haddad e de repente some. Do nada. E o Ciro ficava em segundo em outros cenários e depois também sumiu no Datafolha. Mas então, vamos continuar aqui com o cenário que tem, né? Vamos lá então para o outro cenário. Lula 38, Tarcísio 21, Ratinho Júnior 12, Caiado 7, Zema 6, em branco nulo e nenhum 14, indecisos 3. Esse cenário dá para comparar também porque ele foi feito no último levantamento de junho. E nele aqui o Lula tinha 37, o Tarcísio 21, então aqui um pontinho só a mais para o Lula. O Tarcísio nem caiu, a diferença então aumentou um ponto para o Lula. Contra Michele, Lula 39, Michele 24, Ratinho Júnior 10, Caiado 7, Zema 6, em branco nulo e nenhum 11. 3 de indecisos, aqui uma vantagem para o Lula de 15. Esse cenário foi feito mês passado e a vantagem para o Lula era de 11. Então Lula abriu 4 pontos a mais sobre a Michele Bolsonaro, também num claro impacto dessa besteira e crime cometido pelo Eduardo, que afeta todos os Bolsonaros, inclusive a Michele. Contra o Flávio, Lula 40, Flávio 18, Ratinho Júnior 11, Caiado 8, Zema 7, nenhum branco e nulo 13, indecisos 3. Uma vantagem de 22 pontos do Lula sobre o Flávio Bolsonaro. Vantagem de 22 que era de 18 no mês passado. Agora aqui o Lula contra o Eduardo. Lula 39, Eduardo 20. Ratinho Júnior 11, Caiado 8, Zema 7, em branco nulo e nenhum 13, indecisos 2. Vantagem do Lula aqui de 19 sobre o Eduardo, que era de 17 mês passado. Então, 2 pontos a mais aqui para o Lula, ou seja, bolsonaristas não ganharam em nenhum cenário, no sentido aí de tirar a diferença para o atual presidente. Na pesquisa espontânea, Lula lidera com 22, Bolsonaro 17, Tarcísio 1, outras respostas 5, em branco nulo nenhum, 5 não vota 1 e 49% de indecisos. Rejeição, vejam só, isso aqui é um ponto importante, hein? Isso até agora eu trouxe números favoráveis e que agradam o atual presidente, agora é um número preocupante. O Lula é o mais rejeitado. Aqui agora, pessoal, vamos ter muita paciência, porque senão começa assim. Que essa pesquisa é maravilhosa. Aí você traz o número que não agrada. Essa pesquisa não vale. Então, peraí. Quem estava até agora gostando dela, não dá para gostar só de parte. O Lula aqui lidera na rejeição. 47% rejeitam o atual presidente. 44% rejeitam Bolsonaro, o Eduardo 38%. Aí daqui para baixo faz um pouco de sentido, porque quanto menos conhecido é o candidato, menos rejeitado e menos querido. Então, focando aqui no Lula e Bolsonaro, 47% para o Lula, 44% de rejeição para o Bolsonaro. É uma coisa que, como eu digo, isso é ruim para o país, porque isso dificulta a união das famílias, o diálogo. Quando eu falo dentro das famílias, para poder até discutir coisas como política. A gente tinha que ter essa capacidade de discutir sem brigar, de discutir sem romper laços familiares. Mas com o país dividido entre quem odeia Lula e quem odeia Bolsonaro, e quem ama um, quem ama o outro, isso aqui não favorece essa questão familiar, mas que transcende essa questão e vai para a sociedade. Porque tem coisa boa que o Lula apresenta que quem não gosta dele fica contra só para encher o saco. E tem coisa ruim que o Lula às vezes apresenta que quem é apaixonado por ele fica a favor só para falar, eu não posso estar contra meu presidente querido. Então essa paixão, assim, ela não faz bem. Cenários aqui de segundo turno, Lula contra Tarcísio, 45 para o atual presidente, 41 para o atual governador de São Paulo, uma diferença de 4 pontos para o Lula. E vejam só que era de um pontinho, só mês passado. Então Lula ampliou essa vantagem. Lula contra Michele, 48 para o atual presidente, 40 para Michele, diferença de 8 que era de 4. Aqui também Lula ampliou, dobrou a vantagem que ele tinha. Lula contra Bolsonaro, 47 para o atual presidente, 43 para o ex-presidente. Bolsonaro que vencia no último levantamento, 45 a 44. Então
O Lula tirou esse um pontinho e abriu 4. E é engraçado porque o Trump já chegou a comentar, porque é o líder nas pesquisas. Qual pesquisa? Tem que escolher. Tem umas que realmente o Bolsonaro lidera. Mas nessa, que é a mais recente, o Lula lidera. Mas aí os bolsonaristas vão fazer questão de esconder essa. Opa, essa aqui não. Vamos dizer de conta que ela não existiu. Faz parte aí da disputa política, né? Das narrativas e tudo mais. Lula contra Flávio, 48 para o atual presidente, 37 para o senador bolsonarista. Uma vantagem hoje aqui que é de 11 e ela era de 9. Então Lula melhorou um pouquinho aqui. Lula contra Eduardo, 49 para o Lula, 37 para o Eduardo, uma vantagem de 12 e ela era de 8. Vejam só, 4 pontos a mais. Lula contra Zema, 46 para o atual presidente e 36 para o governador de Minas. Bom, Lula contra Caiado, 47-35. Lula contra Ratinho, 45-40, com o Lula vencendo aqui ambos. Tarcísio contra Alckmin, 40 para o Tarcísio, 38 para o Alckmin. Então o Tarcísio venceria o atual vice-presidente, mas dentro da margem de erro. E o Haddad perderia para o Tarcísio acima da margem de erro, 43 para o atual governador de São Paulo, 37 para o Haddad. É como eu digo, né? O Haddad ele não consegue agradar nem mesmo setores dentro da própria esquerda que apoiam Lula, mas que não votariam no Haddad. Está aqui a prova, não é opinião. O Lula contra o Tarcísio, repito, vou subir aqui a tela, venceria com uma diferença de... Cadê? 4 pontos. E o Tarcísio vence o Haddad com uma vantagem aqui de 6 pontos. Alguém vai falar, mas quando começar a campanha, todo mundo que votaria no Lula vai pro Haddad. Não é bem assim, a gente viu em 2018 que essa estratégia deu muito errada e infelizmente revela aqui a ausência de novas lideranças dentro do chamado campo progressista, o que é um problema mesmo, viu? Porque o Lula não vai estar eternamente. Inclusive, se ele for disputar a reeleição, em 2026 vai ser a sua última, nem teria possibilidade em 30 e em 34 não tem nem mais idade de saúde para isso, então fica aí, né, mais uma vez, né, um ponto para a chamada esquerda refletir. Aprovação do governo, 40 de ruim ou péssimo, 29 de regular, 29 de ótimo ou bom. Aqui praticamente se manteve em relação aos números do mês passado, uma oscilaçãozinha de um pontinho para melhor aqui no ótimo ou bom, mas o ruim ou péssimo continua de 40. Aprovação do governo não mudou. 46 aprovam, 50 desaprovam, mesmo com tudo isso que o Eduardo está fazendo. Em termos de aprovação do trabalho ali do governo, não teve nenhuma alteração. Bom, pessoal, mas é isso, eu fico por aqui. Bora espalhar, compartilhar esse vídeo e trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!